Bom dia a todos. Espero que todos tenham tido um excelente final de ano, reunido com os parentes queridos, com os amigos, com aqueles corações que falam em proximidade, com afetividade, com alegria aos vossos corações. E que possamos ter um ano repleto de sabedoria espiritual. Possamos ter um ano repleto de excelentes experiências para o nosso autodesenvolvimento. E nessa palestra, eu gostaria de convidar a um processo reflexivo focado no livro O Caminho da Autotransformação, da Eva Piorracos. Eva Piorracos foi uma médium que canalizava mensagens de um espírita que se denominava como o guia. E esse espírito trouxe inúmeras informações a respeito do trabalho de transformação pessoal. O trabalho de transformação pessoal sempre foi um trabalho que me chamou a atenção, o que acabou me levando a desenvolver o interesse pela psicologia. E ao perceber na faculdade de psicologia o quanto que a faculdade em si, muito focado nas teorias psicanalíticas que estão embasadas em Freud, ou nas teorias cognitivo-comportamental, e todas elas trouxeram boas contribuições à saúde psicológica, mas que deixa muito a desejar quanto a uma compreensão mais profunda do ser e mesmo de estratégias mais eficazes para o trabalho interior. Isso me fez procurar outras referências, entre elas a psicologia transpessoal, que ainda não é totalmente aceita pelo Conselho Regional de Psicologia em nosso país, mas que possui cadeiras de estudo em universidades afora no mundo. A psicologia humanista, que tem um olhar, a meu ver, mais positivo a respeito do ser humano, do que essencialmente é o ser humano, de que essencialmente o ser traz um impulso para a autorrealização. Isso me fez caminhar pela hipnose. Sou formado em hipnose ericksoniana, sou formado em neurolinguística. E isso também me fez chegar até o guia. E do que a espiritualidade vem trazendo a respeito do trabalho de autotransformação, as palestras encontradas no guia, a meu ver, é o que há de mais profundo. Consegue trazer uma boa explicação a respeito da natureza interna do ser e ofertar estímulos verdadeiros que realmente são muito práticos no trabalho com as nossas imaturidades pessoais. Eu sempre estive dentro da instituição espírita e quando se falava a respeito do autoconhecimento, sempre ouvia falar que o autoconhecimento é algo que deve ser feito pela pessoa, por isso estudar a respeito disso é uma utopia. E eu sempre pensei que a utopia está exatamente em não estudar sobre o autoconhecimento. Porque o nosso mundo interno possui leis e princípios. Imagine você que nasce um grande interesse em cultivar trigo. Então você compra as sementes, você compra o adubo necessário, você compra a terra mais adequada, mas o procedimento você não faz adequadamente. Existem leis e princípios na prática do plantio, que se você não estiver ciente dessas práticas, você pode destruir toda a colheita. A autotransformação é a mesma coisa. Existem leis e princípios que guiam o processo de autotransformação. Essas leis são recorrentes à dinâmica do mundo interno. O mundo interno tem uma forma de ser, de se expressar, as nossas emoções
Existem atitudes que realmente podem ajudar essas emoções a amadurecer. Existem atitudes que, na verdade, facilitam a imaturidade dessas emoções. Existem atitudes que facilitam para que emoções imaturas se transformem mais tarde em problemáticas emocionais mais severas. Então, você ter consciência a respeito do trabalho de autotransformação é você conhecer essas leis e princípios. Talvez por isso que a espiritualidade, de um tempo para cá, vem trazendo tanta informação a respeito do autoconhecimento. Não apenas falando o quanto é importante, mas explicando sobre o ser interior, explicando sobre as formas de se trabalhar esse ser interior. Temos, por exemplo, na doutrina espírita, Joana de Ângeles, com toda a série psicológica. Temos Irmãs do Fo, com a série Harmonia Interior. Temos Hamed, alguns livros de Hamed, Dores, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, etc. Temos o guia. Temos, através do próprio Robson Pinheiro, o espírito de Alex Zartu. Então, a meu ver, a espiritualidade percebe o quanto que é importante, nesse momento da nossa trajetória espiritual, nós aprendermos o como fazer. Porque o que fazer, ter a compreensão do que devemos fazer, já temos há muito tempo. O que o espírito precisa amadurecer, é convidado a amadurecer, é desenvolver o como fazer as coisas. Como fazer o trabalho de autotransformação. Então, a nossa palestra hoje vai falar sobre o caminho da autotransformação. E vai falar, basicamente, sobre uma atitude que é produtiva no processo da autotransformação. E sem essa atitude, qualquer técnica que você venha a utilizar não vai redundar em efeitos mais profundos. É uma mudança de perspectiva que faz com que realmente você possa atuar na profundidade do seu ser. Enquanto não existir essa mudança de perspectiva, fica realmente muito difícil você trabalhar as bases daquilo que realmente te traz sofrimento, que está dentro de você e nunca fora de você. Para que a gente possa ilustrar a nossa palestra, eu gostaria de contar uma pequena história que fala de um período de muita dificuldade que a China passou quando da invasão dos mongóis, e existiam alguns monastérios que funcionavam como centros estratégicos contra essa invasão. Existiam 2 documentos muito importantes que precisavam chegar nesse monastério. Um documento foi entregado a um grande general chinês, e um outro documento a um monge que tinha se voluntariado a levar até esse outro monastério. E realmente, o primeiro candidato, o general, chegou no monastério com o documento e chegou profundamente estressado. E os monges ficaram preocupados. O que aconteceu com você, general? E o general falou: é um absurdo o caminho que vocês traçaram para que eu pudesse levar esse documento. Primeiramente, eu cheguei numa floresta em que as árvores eram tão próximas que o musgo que ficava um pouco nas árvores sujaram todo o meu uniforme. Olha só a condição que meu uniforme ficou totalmente inadequado para o uso. Como eu vou caminhar com um uniforme desse? E aí eu pensei que o sofrimento tinha acabado. Estar no trajeto, um grande rio, tive que me molhar, perigo de ficar gripado, enfrentar os desafios de algum animal que exista na água e que eu não vou conseguir lidar. E aí, quando realmente eu pensei que tinha acabado a tortura, essa subida por essa montanha íngreme que realmente acabou com as minhas últimas motivações. Realmente, aqui está o documento, eu nunca mais quero olhar para vocês, não contem comigo na tarefa de proteção desse país. E o general saiu, todo estressado. Os monges ficaram muito preocupados. Ficaram preocupados com o general e ficaram preocupados com o monge que ainda estava para chegar.
E de repente o monge chega. Só que ele chega extremamente feliz. E realmente é aí que eles não compreenderam o que estava acontecendo. E aí eles perguntam, mas o senhor não está estressado? Aconteceu alguma coisa? Não, pelo contrário, eu venho agradecer vocês. Como assim agradecer? Foi tão bom a trajetória que vocês marcaram no mapa para que eu pudesse chegar até aqui. Primeiramente, eu me defrontei com uma floresta com árvores muito estreitas. Então eu me lembrei da minha infância, em que brincávamos na natureza e brincávamos de tentar passar entre os troncos de árvores muito estreitos. E eu fui passando e resgatando toda aquela emoção de alegria da infância. Quando finalmente terminou a floresta, eu me defrontei com um lago tão belo. E eu tinha suado, tinha me desgastado, por que não tomar um banho e limpar a minha roupa? Então aproveitei, me deliciei com aquelas águas, me deliciei com os peixes do lago. E finalmente me defrontei com essa montanha. Conforme eu ia subindo, pude ir avistando o vale como um todo e perceber como é belo a natureza. E aí os monges perceberam que se não existe uma atitude específica, uma atitude interior, não importa o que aconteça externamente. Estaremos no inferno ou no céu. Independente do que aconteça externamente. Pois essa atitude interior nos predispõe a um estado de aproveitamento da experiência para que a gente possa cultivar os nossos valores internos ou de frustração, de rancor e de raiva. Então, o caminho do autoaprimoramento fala de uma vivência onde é possível construir a autorrealização, onde é possível acessar os desejos profundos de nossa alma. Para que a gente possa construir essa autorrealização, nós somos convidados a abandonar uma zona de conforto, um medo de mergulhar no desconhecido de nós mesmos, uma atitude que faz com que a gente fique presa naquele conhecimento dado sobre nós mesmos, naquele conhecimento consciente, muitas vezes superficial, sobre o que somos, qual é a base das nossas emoções. Existe um medo de mergulharmos dentro de nós e nos defrontarmos com forças destrutivas que trazemos no inconsciente e desconhecidas. Porém, existe também uma inabilidade para lidar com o tesouro profundo do eu, divino e amoroso e sábio. Mas só existe uma forma de conseguirmos nos conectar com essa fonte de plenitude existente em nossa intimidade. É aprendermos a lidar com esse universo que fala sobre nós mesmos, que nunca está na nossa exterioridade, mas que se faz presente na nossa interioridade, no nosso universo pessoal profundo, no universo consciente que já temos ciência dos conteúdos e numa parte imensa de um desconhecido imenso que é o nosso inconsciente. O caminho fala então do desenvolvimento dessa autorrealização, que só é possível quando aprendemos a superar esse medo de lidar com o desconhecido que está dentro de nós mesmos. Existe em todos os seres humanos um anseio por um estado melhor de consciência. E isso é um sentimento universal. Todos os seres humanos possuem um desejo de ser feliz, como se um anseio profundo por algo mais profundo que existe, que o ser humano não sabe exatamente onde está. Isso funciona como uma intuição de um estado de plenitude que trazemos em germe na alma e que traz os impulsos. Esse estado de plenitude vai ser conquistado quando aprendermos a amadurecer os impulsos para a nossa perfeitude, para o nosso alto estado de desenvolvimento espiritual.
Existe uma atitude que muito dificulta o trabalho interior, que é o dualismo, ou seja, vermos as coisas separadas, vermos as coisas dicotomizadas, o bem e o mal, o certo e o errado. E vamos estudar lá na frente de que maneira que esse dualismo dificulta para que a gente possa acessar o nosso mundo interior com mais sabedoria. Então, existe esse anseio de uma consciência mais ampla, mas existe um grande conflito de que essa perfeição apareça na nossa vida de forma mágica. O que acaba gerando em profundidade frustração e rancor, pois o universo ele não nos superprotege. Ele nos mobiliza para que através das experiências possamos diluir ilusões e construir realidades. Qual é o melhor caminho para lidar com esse anseio interior? Existe então um anseio, um desejo por um estado mais amplo, mas existe uma ilusão de que esse estado mais amplo aconteça de uma forma mágica. O primeiro passo é tomar consciência do desejo falso e das consequências que esse desejo falso pode nos trazer. Quando eu digo desejo falso, eu quero me referir ao seguinte: existe um anseio verdadeiro e profundo pela busca da felicidade, que é uma intuição de uma plenitude em germe que está dentro de todos nós. Porém, a maneira como nós nos relacionamos com esse anseio profundo pode distorcê-lo e transformá-lo num desejo falso. É importante que tomemos consciência desse desejo falso. Esse desejo falso, ele sempre será ilusório, ele será falso, quando queremos construir uma felicidade sem pagar o preço da existência da mesma. Ou seja, quando colocamos na exterioridade a responsabilidade por um estado atual ou por um estado almejado de felicidade. Essa transferência de responsabilidade no exterior, de que o mundo externo, as pessoas, de que Deus, de que o universo, de que a vida vai nos felicitar, essa atitude torna o processo do autodesenvolvimento profundamente complicado. Porque quando eu coloco a força do meu crescimento na mão do outro, ou da exterioridade, eu fico sem controle disso. O controle fica na exterioridade. E a exterioridade tem seu movimento próprio, que muitas vezes se afiniza com o nosso desejo, mas muitas vezes não. Então o meu estado de plenitude interior fica enterrado, pois ele não se desenvolve a contento, pois esse estado ele só acontece quando eu assumo a responsabilidade pelo meu crescimento pessoal. E como eu coloco na exterioridade esse crescimento, isso gera uma série de expectativas de que a felicidade simplesmente se materialize. Isso predispõe o meu comportamento para que eu faça as coisas esperando em troca. Então eu amo esperando que o outro me ame, eu auxilio esperando em algum momento que a vida me auxilie, e isso gera frustração, porque a realização nunca vem de fora e nunca vem sem trabalho. Podemos dar um exemplo básico desse processo. Quando uma pessoa ela ajuda alguém com expectativas secundárias e não pela alegria de ajudar, ela não consegue curtir a existência do amor. O amor está acontecendo naquele momento e o amor que poderia naquele instante torná-la plena, pelos sentimentos que geram, pela tranquilidade interior que traz,
a pessoa renega este alimento interior e faz com a intenção, muitas vezes inconsciente, de receber pelo bem que ela faz. Fica uma expectativa, consciente ou inconsciente, de que exista um retorno pelo bem que ela está fazendo. Mas esse retorno pode não vir. Pensando até pela lei de causa e efeito, de que recebemos de acordo com o que damos, e a partir do momento que eu dou com finalidade egoísta, aumenta mais a probabilidade do que eu estou esperando não vir. Porque se eu faço alguma coisa com um sentimento egoísta, eu estou construindo reações egoístas para mim mesmo. E vai existir a probabilidade muito grande do ser se frustrar. Por quê? Porque pelo que ele espera, o que ele espera que aconteça, provavelmente não vai acontecer. Isso faz com que o anseio verdadeiro e profundo não se realize, porque ele se realiza pelas potências profundas da alma. E essas potências profundas, para se realizar, amor, sabedoria, necessita dessa atitude de que o ser assuma que ele é responsável pela infelicidade e pela felicidade que acontece na própria vida. Esse clima específico, essa atitude específica de responsabilidade pessoal faz com que as sementes do anseio profundo que está no eu superior encontre clima para se desenvolver, ou a falta dessa atitude de responsabilidade pessoal não encontre esse clima, fazendo com que o ser amplie a sua frustração. Então, a grande aprendizagem para que possamos trabalhar a nossa felicidade interior, o anseio profundo e realista, é aprendermos a lidar com esse impulso de plenitude. É desenvolvermos essa atitude de responsabilidade pessoal. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Bom, somos convidados então a descobrir as atitudes nas situações que vivemos, nas atitudes que impedem a nossa felicidade, as atitudes que impedem a realização desse anseio profundo. Somos então convidados a assumir a responsabilidade e construir em nossa intimidade. Essa atitude vai gerando um prazer e uma sabedoria do que chamamos de inteligência intrapessoal. Essa capacidade de nos relacionarmos com a diversidade e com a riqueza do nosso mundo pessoal. Vai fazendo com que a gente administre os anseios superficiais, as fantasias mágicas e irrealizáveis, que espera que o mundo externo, de alguma maneira, preencha o nosso anseio de plenitude. Essa atitude de olharmos para nós mesmos e entendermos que somos os responsáveis pela felicidade interior facilita para que a gente cultive esse anseio verdadeiro e compreenda as forças criativas do nosso ser espiritual. Você só pode trabalhar aquilo que você tem percepção. Enquanto você está focado no mundo externo e existindo no mundo interno as causas do seu sofrimento e da sua felicidade, você não consegue desenvolver aquilo que realmente vai te fazer feliz e trabalhar aquilo que realmente está te fazendo infeliz, porque o seu olhar está focado na ilusão de que a sua felicidade vai vir através de alguma pessoa, de alguma reação, de alguma situação específica externa, ou de que a sua infelicidade está na expressão de uma pessoa, numa situação específica externa. Se fosse assim,
Se a causa da felicidade e a causa do sofrimento estivesse na exterioridade, todos nós iríamos nos encontrar em tristeza absoluta diante de situações que são consideradas difíceis. E encontramos muitos e muitos seres que, por estarem numa relação mais madura consigo mesmo, tiram lições e alegrias internas profundas quando estão vivendo situações difíceis e geram aprendizagens espirituais de grande beleza e de grande sabedoria. E nas situações felizes, teríamos só pessoas felizes quando encontramos pessoas que vivem em verdadeiros paraísos externos, mas trazem na intimidade grandes conflitos emocionais, processos depressivos, de bipolaridade, de esquizofrenia e etc. Esses são exemplos que atestam que a nossa felicidade e a nossa infelicidade não está nas causas externas. E essa é a grande ilusão que impede que o ser possa olhar para si mesmo. Porque enquanto ele acreditar nisso, a sua percepção não se volta para a causa que está em sua intimidade. Então, somos convidados a abordar os aspectos no nosso inconsciente que evitamos e que são responsáveis por variados conflitos interiores. O anseio realista de assumir responsabilidade nos convida a essa boa confrontação. O anseio realista também nos convida a perceber que a sede da nossa vida é o nosso ser espiritual. E que o aprimoramento desse ser espiritual é que pode facultar ao longo do tempo um estado de plenitude interior. Então, quando estamos trabalhando com um anseio realista, quando estamos assumindo responsabilidade pela nossa vida, as situações externas de felicidade ou de infelicidade se transformam em experiências para cultivarmos internamente. As situações de conflitos acabam se transformando em situações onde vamos investigar os fatores emocionais que estão mal resolvidos, condicionamentos inadequados, conflitos dos mais variados. E as situações felizes serão oportunidades para que a gente exercite os valores profundos da espiritualidade, do amor, que também são exercitados nas situações infelizes. De uma maneira geral, o que está em voga aqui é que as situações externas elas são usadas como mecanismo para o autocultivo, para o autodesenvolvimento. O que vai acontecendo ao longo da prática? Porque tudo que praticamos vai se fortalecendo, vai se expandindo. Os canais de comunicação com o eu profundo, com a nossa centelha divina, vai ficando cada vez mais limpo. E essa limpeza vai permitindo que a nossa consciência cada vez consiga receber com mais intensidade e qualidade os impulsos do eu superior. Esses impulsos não tratam apenas de inspirações, mas tratam de sentimentos, de potências que trazemos na alma e que, para se aflorar, exige desenvolvimento, exige conexão com a nossa consciência, com o nosso eu consciente. Diante da busca desse anseio verdadeiro, somos convidados a aprender a suportar o estado de felicidade verdadeira. Muitos de nós, em profundidade, não conseguem lidar com o prazer intenso que a felicidade no caminho do autoconhecimento pode nos trazer. E a base para esse não suportar é porque todos nós somos espíritos que passamos por inúmeras experiências reencarnatórias. Trazemos muitas memórias em nossa memória profunda espiritual. Não nos lembramos por causa da influência da matéria. Mas essas memórias existem e se manifestam em termos de tendências, impulsos, facilidades e dificuldades emocionais. E trazemos
na base de muitas memórias, culpas por situações inadequadas que promovemos de sofrimento aos seres, a nós mesmos, à vida, e que não tivemos ainda a oportunidade de digerir. Então, existem forças destrutivas em nossa memória profunda. E essas culpas mobilizam-nos de uma maneira inconsciente a um castigo infligido, a um sentimento de não merecimento à felicidade maior. Ou seja, não suportamos um estado de autofelicidade por emoções imaturas que ainda estão presentes em nosso ser. Enquanto não aprendemos a lidar com essas emoções imaturas, será impossível conquistarmos um estado de autofelicidade espiritual. O prazer espiritual nasce quando estamos integrados internamente. Isso significa que o nosso ser interior possui múltiplas forças. Muitas forças estão inconscientes, outras já estão conscientes. A nossa felicidade ela vai ser proporcional à nossa capacidade de lidar e de desenvolver e de amadurecer e de fazer tudo isso funcionar como um todo integrado das nossas forças espirituais. Isso é uma tarefa fácil? Claro que não. E por não ser fácil é que temos múltiplas experiências reencarnatórias e múltiplas experiências nas dimensões espirituais para que possamos efetivar esse projeto de plenitude interior. Mas, se exige trabalho, esse caminho de autodesenvolvimento, exige também a atitude correta. E enquanto não assumirmos a atitude de que os aspectos do nosso eu inferior, enquanto não forem trabalhados, conscientizados, integrados, não será possível suportarmos e criarmos as condições para esse estado de felicidade interior. Como não aceitamos muitos aspectos dentro de nós, por vergonha e por culpa, por medo e por outras emoções que iremos ao longo das nossas palestras estarmos estudando, existe uma divisão dos aspectos conscientes que eu aceito em mim e de tudo aquilo que eu não aceito que foi sendo reprimido ao longo de muitas e muitas experiências reencarnatórias e nas dimensões espirituais que foi sendo reprimido no meu inconsciente. Não é porque é reprimido que essa força deixa de existir. No inconsciente, essas memórias, essas emoções, elas funcionam como programações que, sem consciência, cria conflito na minha estrutura emocional. Cria desprazer. Então, esse prazer, essa felicidade maior, vai aumentando gradativamente, conforme gradativamente for aumentando a nossa integração interior, conforme internamente for aumentando a superação dessas potências imaturas que trazemos na alma. A nossa capacidade de ser feliz depende da conexão com as forças do eu superior. É como se o eu superior trouxesse uma corrente da divindade de extrema felicidade e plenitude, uma corrente elétrica. Isso é uma metáfora, é um simbolismo, é claro que não é isso. Mas é como se o eu superior trouxesse uma corrente elétrica que tem uma propriedade de plenitude, de felicidade. Mas para isso, precisamos nos conectar. Porém, entre o nosso eu consciente e o nosso eu superior, existem muitos aspectos mal resolvidos, como se fossem nuvens na frente do Sol, que enquanto não forem diluídas, não será possível a conexão com esse eu superior. Então somos convidados a diluir essas nuvens, a trabalhar essas nuvens. O clima adequado
para no futuro promover ao nosso ser a capacidade de suportar esse alto estado de felicidade, é de aprendermos a lidar com a nossa sombra e de aprendermos a integrar a nossa sombra nos aspectos criativos e luminíferos de nosso ser. Então, o caminho exige uma atitude adequada, que é a atitude da autorresponsabilidade. Essa atitude de autorresponsabilidade convida-nos a uma prática perante o nosso universo interior. Então, como um primeiro passo, somos convidados a lidar com todas as obstruções, todas as dificuldades que impedem a conexão com o nosso eu superior. No segundo passo, nós vamos ativando cada vez com mais intensidade as inspirações e as forças do eu superior. E vamos aprendendo a ativar essas forças superiores que vão sendo desenvolvidas para ressignificar as correntes negativas. Isso significa o quê? Significa que nós cuidamos da nossa doença com a saúde já desenvolvida. Ninguém cuida da doença com os aspectos que ainda estão doentes dentro de nós. Nós vamos cuidar da nossa doença interior com os aspectos saudáveis que já estão presentes em nós. Os aspectos saudáveis que estão em nós falam das forças do eu superior que já puderam ser desenvolvidas ao longo das reencarnações. Quando vamos nos relacionar com as nossas sombras, através dessas forças luminíferas, nós vamos reprogramar as nossas sombras. Nós vamos regular aspectos que estão desregulados, nós vamos ressignificar, que significa dar uma nova perspectiva, uma perspectiva saudável, a memórias que estão impressas em nosso ser e que foram gravadas em contextos de grande sofrimento, de grande conflito, de grande desgraça interior. Todas essas forças que sejam condicionamentos que nos afastam das leis superiores, conflitos que nos trazem sofrimentos, potências espirituais que ainda estão imaturas, que precisam se desenvolver mais para sustentar a nossa expressão interior. Todas essas forças, elas serão amadurecidas por conseguirmos ativar as forças do nosso eu superior e usar essas inspirações para instruir, para educar, para iluminar a nossa sombra. Existem muitas técnicas desse trabalho. Estaremos mais para frente falando da meditação das 3 vozes, que é uma meditação interior, onde o ego consciente, que é esse estado mental que permite que a gente possa ter consciência das coisas, como vocês estão tendo consciência nesse momento da palestra, como eu estou tendo consciência nesse momento de mim mesmo, e vocês também, nesse instante. O eu consciente aprende a acessar o eu superior e, com as forças do eu superior, se comunicar com as sombras, abrindo espaço para essas sombras, para compreendê-las e reprogramá-las com uma amorosidade ímpar, porque se não existe amor, não existe condição que é a condição natural para que tudo no universo possa florescer. Se não tratamos as nossas emoções com amor, não existe clima, assim como se não existe responsabilidade, não vai existir clima para que a gente possa trabalhar o anseio verdadeiro. Se não tratarmos as nossas forças interior com amor, jamais vai existir o clima verdadeiro para que eu possa amadurecer o meu ser, para que eu possa desenvolver o meu espírito. Então, somos convidados a lidar com as obstruções, a ativar a consciência maior e a fazer as sombras se relacionarem com as nossas qualidades pessoais com o objetivo de reprogramar, ressignificar as correntes negativas.
Um espírito que nos auxilia na fraternidade espiritual, Ramir Bhagavani, diz assim que cultivar as forças superiores, sem trabalhar os aspectos inferiores, os aspectos imaturos de nossa alma, é construir um castelo em cima de um pântano. E todos sabemos o que acontece quando construímos qualquer coisa em cima de um pântano. Então ele diz também, é como se enchêssemos um balão de gás hélio. Então esse balão vai adquirindo a propriedade de se elevar. Só que ele possui uma corda, e essa corda faz com que esse balão fique amarrado ao solo. Muitas vezes possui mais de uma corda. Os nós e a corda representam as correntes negativas, as correntes do eu imaturo, que ainda não foram trabalhadas. Então, por mais que você jogue gás hélio, que significa cultivar as forças superiores, se você não for até aquele nó naquela corda e desfazer aquele nó, tem uma hora que você sobe, para, fica estagnado e você fica girando no mesmo lugar. Você não consegue avançar. Então, ele comenta que evoluir sem cuidar do nosso eu imaturo é encher um balão com gás hélio sem soltar o nozinho que impede que o balão possa alçar voos maiores. Então, na verdade, muitos de nós buscamos a vivência espiritual como uma fuga dos aspectos inferiores. Priorizamos, por exemplo, o pensamento positivo. Devemos cultivar o pensamento positivo, ele nos ajuda. Mas quando usamos o pensamento positivo dentro dessa condição específica, que eu vou mostrar para vocês, nós estamos, na verdade, reprimindo, usando o pensamento positivo para reprimir as nossas forças inferiores por medo de lidar com elas. Por ilusões que construímos, do que vai acontecer se permitirmos que essas forças inferiores, imaturas, surjam na consciência. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com muita raiva de algo específico que aconteceu. E nesse momento que ela está com raiva, ela começa a pensar, eu estou tranquilo, 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 eu estou tranquilo. E ela fica tranquila. Ufa, passou. Mas lá na frente está ela com raiva de novo da mesma coisa. Então ela vai lá e pensa de novo. Estou tranquilo, estou tranquilo, estou tranquilo, estou tranquilo. Ufa, passou. Mas lá na frente está ela de novo com a mesma raiva da mesma coisa. O que acontece? Acontece o seguinte, que essa raiva que está emergindo está vindo do inconsciente, muitas vezes foi associado a determinados eventos, mas fala de algo específico que está muito mal resolvido na intimidade do ser. Quando ela começa a pensar, estou tranquilo, estou tranquilo, estou tranquilo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo com que a atenção consciente dela se foque no estar tranquilo e se desfoque da raiva. Ora, partindo desse princípio de que não é possível subir com um balão enquanto existir uma corda que prende você na base, enquanto existir um nozinho ali, desviar a atenção não é a maneira de desfazer o nozinho. Para desfazer o nozinho, eu sou convidado a munir-me de forças superiores e observar aquela raiva. E buscar compreender aquela raiva. Não é atuar a raiva, não é isso. Não é, oba, vou mergulhar na raiva, agora eu e a raiva seremos um só. Uhul, não é isso. Mas também não é não olhar para a raiva. É olhar para a raiva sem mergulhar nela. E nesse olhar para a raiva sem mergulhar nela, compreendê-la. O que promove essa raiva? E começar esse autoestudo. E aí eu vou percebendo as conexões que geram essa raiva. E aí eu torno consciente tudo o que emocionalmente promove essa raiva. Aí eu posso trabalhar a raiva. Ou seja, quando eu busco o positivo como fuga do negativo existente em mim, ao invés de buscar o positivo para me dar forças
para que eu possa estudar o negativo que existe em mim e ressignificá-lo. Quando eu busco o negativo para fugir, quando eu busco o positivo para fugir do negativo que é em mim, eu não estou fazendo um verdadeiro trabalho. Eu estou apenas postergando o trabalho. Porque isso não vai fazer enquanto eu não tornar consciente os aspectos imaturos do meu ser, que promovem sofrimento, eu não conseguirei trabalhar. Então, é o que falamos. Muitos de nós buscamos a espiritualidade, uma forma específica de cultivar a espiritualidade, como uma maneira de reprimir e fugir das coisas mal resolvidas dentro de nós. E fazemos isso porque trazemos a ilusão de que se eu não vejo, não me atinge. Pelo contrário, um inimigo invisível é pior do que um inimigo visível. Isso significa que, quando eu estou consciente de uma emoção, eu posso fazer muita coisa a respeito dela. Mas quando eu não estou, de uma maneira invisível e inconsciente, essa emoção vai me afetando no dia a dia e eu apenas vou reagindo à influência dessa emoção, sem conseguir fazer um processo educativo. Então, não ver não significa que não exista aquilo e que aquilo não vai influenciar o meu comportamento de alguma maneira. Isso vai criando dor, vai trazer o sofrimento, porque essa emoção inconsciente, essa raiva inconsciente, em diversos momentos me toma, porque é isso que acontece mesmo, aquela emoção, existe uma possessão daquela emoção sobre o meu centro da vontade, e eu me torno escravo dessa raiva em diversos momentos e circunstâncias da minha vida. Ou essa emoção reprimida vai gerando somatizações no meu corpo, que vai trazendo prejuízos diversos. De qualquer maneira, não ver é a pior coisa que pode acontecer. Mas trazemos a ilusão dos nossos mecanismos de defesa, de fugas e máscaras que construímos ao longo da evolução para não lidar com os aspectos imaturos de nosso ser, que se eu não vejo, aquilo não me atinge. Vamos ver aqui quanto tempo já temos de palestra. Vamos continuar por mais um tempo. Caso não terminemos, teremos a parte 2. Então, como podemos encontrar o nosso verdadeiro eu? Não é? Esse centro de consciência, que nesse momento, que faz com que a gente tenha consciência em tudo que a gente foque, dentro ou fora de nós, que na psicologia chamamos de ego. Não confundam o ego com o ego das doutrinas espiritualistas, que fala daquilo que precisa ser transformado em nosso ser. Aqui o ego simplesmente representa o eu, porque ego significa eu, que é o centro da nossa consciência pessoal, não o nosso eu superior, mas aquilo que permite que a gente tenha consciência. Né? Então, eu foco ali, eu olho, eu percebo, eu tenho consciência, existe um centro na minha consciência que quando foca, permite que tudo que eu envolva com esse foco, eu tome consciência. Esse ego, ele é convidado de uma maneira gradativa e singular, ele é convidado a sair de seu posicionamento comodista, de apenas lidar com os aspectos aceitáveis no nosso ser, de apenas se relacionar com aquilo que eu aceito em mim mesmo, e é convidado a olhar para esse universo profundo de muitas coisas que não aceitamos em nós e de muitas coisas que desconhecemos em nós. Sair dessa estagnação e abrir-se à vida interior. Conforme as sombras forem sendo diluídas, e isso vai ajudando a limpar o nosso céu interior. Conforme formos vencendo as nossas fugas, que foram repetidas ao longo de múltiplas experiências reencarnatórias, então estão como automatismos dentro de nós, e vai acontecer inúmeras vezes, conforme formos lidando com as sombras,
muitas fugas nos pegam de uma maneira inconsciente. Quando vemos, já perdemos a conexão para conseguirmos compreender, já projetamos a sombra em alguém, já estamos atacando o mundo, culpando as pessoas. Então, é um trabalho gradativo de conscientização. Conforme nós fomos diluindo a sombra, conforme nós fomos trabalhando as fugas para conseguir lidar com as sombras, conforme eu for vencendo esse medo de se realizar comigo mesmo, conforme eu for transformando crenças que eu construí, que favorecem mais e mais para que eu não mergulhe dentro do meu universo, para que eu continue fora ou continue dentro de uma maneira superficial, como nesse caso que eu fiquei falando do pensamento positivo, mas que você não tenha coragem de acolher o aspecto sombrio para se conscientizar e trabalhá-lo. Existem muitas crenças que fomos desenvolvendo ao longo também da nossa vida espiritual, conforme fomos trabalhando sombras, fugas e crenças que dificultam a autorrealização. Nós vamos ampliando a conexão com o nosso eu verdadeiro. Isso é uma matemática que a própria psicologia nos traz. Por exemplo, Jung comenta sobre o processo de individuação, que é um impulso que ele percebeu existente em todas as pessoas, estudando os sonhos, estudando os sonhos dos seus pacientes, se autoestudando, na observação clínica com os pacientes, ele percebeu esse impulso. Então ele diz que, conforme o ser for trabalhando a identificação que ele tem com os aspectos que promovem a adaptação social, que ele chamou dos aspectos arquetípicos da persona. Persona é máscara, né? Então ele fala que é o arquétipo da adaptação social. Conforme fomos remodelando o nosso eu, que muitas vezes, o eu consciente, que permite uma fusão com as forças que nos ajudam a se adaptar socialmente, então fazendo com que a gente assuma perspectivas que facilitem a nossa adaptação, mas vá deixando de lado todo um universo interior que faz parte da nossa individualidade, conforme nós fomos regulando essa conexão com a persona. Conforme nós fomos trabalhando, porque quando eu faço isso eu vou me defrontar com aquelas forças que eu não aceito em mim, conforme eu for lidando com a minha sombra. Conforme esse trabalho for se aprofundando, eu vou ampliando a conexão com o centro psicológico que ele chamou de self, que é responsável por todo o desenvolvimento, por toda a força de integração do meu ser. E isso vai me trazendo toda uma saúde, uma sabedoria interior. Então isso não é nenhuma novidade. Isso muitos caminhos preconizaram. Isso o Guia pela Eva Piorakos tem trazido. Isso Joana de Ângeles tem trazido na série psicológica. Isso Hermance Dufault tem trazido nos seus livros. Isso muitas áreas da psicologia preconizam. Então, a ideia de que é possível nos conectarmos com o nosso self sem trabalhar a imaturidade da nossa sombra é uma ideia que é ilusória. Porque existem múltiplos caminhos da ciência, da filosofia, das trilhas espirituais que preconizam que não é possível o cultivo do verdadeiro eu enquanto a harmonização da sombra, a educação da sombra não for feita. E essa educação deve acontecer com sabedoria e amorosidade. Nós vejamos aqui. Temos mais um tempinho. Então, mas trazemos um medo de lidar com a nossa sombra. E esse medo é muito decorrente da expectativa de que se eu der abertura para minha sombra, de repente eu posso vir a descobrir que eu sou aquilo unicamente. Para que a gente não se frustre, então a gente reprime. Para que a gente não sinta vergonha de nós mesmos, então a gente
a gente não entra em contato com essas emoções imaturas. Essa crença de que se eu lidar com a sombra, eu posso apenas ser uma sombra e não ter fatores positivos. Essa crença é o que mais dificulta o contato com a sombra. Então, na verdade, a nossa facilidade e dificuldade para lidar com as correntes imaturas da nossa psique está na forma como enxergamos essas correntes imaturas. Essa forma de enxergar a corrente imatura que associa a ela tal periculosidade faz com que a gente tenha muita aversão, sim, é claro, de lidar com a mesma. E faz com que a gente a evite a qualquer custo. Quando desenvolvemos uma vontade da verdade, isso significa, quando eu desenvolvo uma vontade de realmente perceber o que acontece comigo em profundidade, é claro que investigar a sombra se torna um processo agradável. Porque tudo que eu mais quero na vida é ter uma compreensão plena de tudo o que existe como influência no meu mundo interior. Isso não acontece como uma tomada de uma vez. Isso não acontece como um exercício de 1 minuto. Isso acontece por uma vida inteira de cuidado e por vidas e vidas inteiras de cuidado. Os grandes seres, que são os espíritos que trazem um nível de integração pessoal muito grande, fizeram esse trabalho consigo mesmo muitas e muitas e muitas vidas. Mas fizeram. E sem fazer esse trabalho consigo mesmo, não existe a possibilidade de conseguirmos nos integrar. Porque muitos espíritas, porque muitos cristãos estão desencarnando e nos hospitais astrais, esses espíritas e esses cristãos estão caindo em grandes índices de consciência de culpa, apesar do muito que fizeram externamente, apesar do muito que contribuíram para a seara espírita e para a seara umbandista ou para a seara cristã. Por quê? É claro, porque perceberam que construíram muito por fora, mas construíram quase nada por dentro. Sem a atitude, de responsabilidade para que a gente lide com o anseio verdadeiro e para que a gente possa mergulhar em nosso universo interior e possamos tomar consciência dos estados sombrios e possamos, se relacionando com o eu superior, educar os estados sombrios. Sem isso não é possível. Sem a vontade de descobrirmos a verdade profunda em nós mesmos. Não é possível. É tornarmos o processo agradável o suficiente para lidarmos com todas as correntes do nosso ser. As que já estão saudáveis e as que estão que ainda estão imaturas. A grande verdade é que enquanto enxergarmos defeitos como defeitos, enquanto enxergarmos sombra como coisas ruins, enquanto enxergarmos o negativo como negativo, jamais teremos coragem de lidar com esses aspectos. Mas a grande verdade é que não existe negativo e não existe sombra. Eles existem apenas como situações momentâneas de imaturidade. Como que o Criador pode criar alguma coisa que seja negativa? Como as nossas forças internas podem ter como causa base, como raiz, coisas negativas. Mas Alexandre, mas existe o egoísmo, mas existe o orgulho, eles não são negativos? Não. Eles apenas estão imaturos. Isso significa o quê? Vou dar um exemplo. Todas as forças negativas são imaturas porque foram distorcidas ao longo do processo evolutivo. Mas em sua essência são forças positivas. Ora, vamos pegar o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é um excesso de valorização a si mesmo, tão grande que faz com que o ser deixe de ter uma atitude que chamamos de ecológica, ou seja, ele pensar o que é bom para ele, mas que também é bom para a coletividade. Diante de um impulso de fazer somente o que é bom para ele,
E quando esse impulso é muito intenso e forte, ele pode muitas vezes passar por cima dos direitos de outras pessoas. O egoísmo é isso. Regula o excesso de egoísmo. O excesso de ego. Vira o quê? Vira apenas consideração por si mesmo. Consideração por si mesmo não é importante?